Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim, que todos estejam bem. Então hoje é segunda-feira, a gente tem a carta da semana. Já vou começar então pedindo aqui que o universo capriche aí pra gente, mandando uma carta bacana, uma carta que nos traga bastante ensinamento, que a gente possa aplicar os ensinamentos que o tarô coloca aqui na nossa vida. Afinal de contas, os conselhos aqui são muito bons, né? Então, até mais. Vamos ver, então, qual é a carta que o universo nos sugere essa semana. E é o 7 de espadas, com o 10 de paus, a rainha de paus, o as de ouros, o carro, a morte, a rainha de espadas, o pajem de ouros e o 8 de copas. E o 7 de espadas, então, como a carta da semana, nos fala sobre desonestidade, sobre falsidade, sobre mentiras, né? Trapaça, tá? Esse tipo de coisa, desse âmbito aí, tá? Então, a gente precisa tomar um certo cuidado com essas coisas, né? Isso pode estar vindo de fora, né? Mas também a gente precisa tomar mais cuidado ainda quando isso está vindo de dentro para fora, tá? Ou seja, precisamos tomar cuidado porque geralmente essas coisas a gente acha que sempre vem, né, contra nós, mas às vezes a gente está fazendo isso. Então vamos tomar muito cuidado. Uma outra coisa também é sobre autossabotagem, tá? A gente precisa tomar cuidado com isso. Às vezes a gente mesmo está roubando as oportunidades que a gente tem. Uma das primeiras coisas então que o 10 de paus aqui pede que a gente observe é sobre o peso que a gente carrega, né? A gente precisa de entender se esse esforço todo que a gente está fazendo, se é uma coisa que realmente está valendo a pena, né? Porque às vezes a gente está assim, até não suportando aquilo, mas está fazendo, ou seja, a gente está se colocando numa situação incômoda, às vezes por conta de coisas aí que a gente carrega que não são nossas, tá? Então a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Porque isso aqui vem muito no sentido da autossabotagem que eu havia falado, né? E também a gente pode estar até tirando dos outros a oportunidade de passar por certas experiências que seriam positivas para elas, né? No sentido de experiências que a pessoa vai levar para o resto da vida. A Rainha de Paus, ela já nos fala em relação a essa carta que a gente deveria prestar atenção se não tem alguém que está nos atrapalhando, né? Alguém que pode estar impedindo a gente de se expressar, de se mostrar, de desenvolver todo o potencial que a gente tem, tá? Então é um alerta, né, que fica para a gente prestar atenção nisso. Esse é um tipo, então, de trapaça que pode estar acontecendo, né? Então a gente precisa estar alerta com isso e aí é lógico tomar as atitudes adequadas com relação a isso. O as de ouros aqui em relação ao 7 de espadas, que é a carta da semana, nos pede atenção sobre alguma coisa ou alguém que pode estar impedindo a gente de desenvolver o nosso lado material, né? Talvez alguém que acabe desestabilizando o nosso lado material, né? Às vezes a gente faz um esforço grande para manter ali o nosso financeiro em dia, né? Nossas coisas em dia, e a gente percebe que alguma coisa desestabiliza isso, né? E a gente nunca consegue, por exemplo, fazer uma poupança, né? Só um exemplo, tá? Para a gente entender. Né? Mas a gente precisa de entender isso, se não está havendo alguma coisa nesse sentido, ou se a gente mesmo não está
se sabotando, né? A carta do carro, em relação à carta da semana, ela também nos fala, claro, sobre direcionamento, né, da nossa vida, que o carro fala justamente sobre isso, né? Mas fala que a gente precisa, então, de entender o que é melhor para a gente, né? Porque às vezes a gente está direcionando a nossa vida para um lado que a gente sabe que é errado, a gente tem consciência disso, ou de que não é algo positivo, né, que nos traz boas possibilidades na vida, mas a gente continua ali. Então é muito interessante a gente voltar, né, o trem nos trilhos e lembrar da nossa intuição, que é outra coisa, né, que essa carta fala, que a gente precisa de ouvir os sinais aí que a vida nos dá, né, para que a gente direcione as coisas para o caminho correto. A carta da morte, que é a carta que fala das transformações, ela nos pede uma atenção aqui, no caso, para entender o quanto essas coisas aqui que atrapalham a vida da gente podem nos impedir da gente transformar a nossa vida para melhor, né? Às vezes é um ambiente que não nos agrada, pessoas que não nos agradam, atitudes que a gente tem que também a gente tem consciência de que não são legais, né? Até pelos resultados que elas trazem, é fácil observar isso, né? Então a gente precisa de entender que trabalhar isso é algo que traz transformação na nossa vida, né? Quando a gente consegue tirar esses empecilhos da nossa vida, a vida flui melhor e a gente consegue transformar a nossa vida. A Rainha de Espadas pede que a gente vá direto ao ponto, né? Que a gente não fique dando voltas em relação a um problema que está ocorrendo, que a gente precisa de entender, né, sobre essas mentiras, trapaças, falsidades, sabotagem, né? Então a gente precisa de tratar isso rápido, direto, né? Não adianta colocar só paninhos quentes ali para tentar resolver situações, tá? É uma característica dela falar o que ela precisa falar, fazer o que precisa fazer, então ela não deixa barato, ela vai e acerta. Então, né, vamos ouvir aí o que ela está falando, né, porque isso nos ajuda muito na nossa vida. O Pajem de Ouros, ele já nos fala que a gente precisa de ter boa vontade, né, para a gente tratar essas situações aqui, quando a gente detecta esse tipo de coisa, né, na nossa vida. Que esteja vindo de fora ou que esteja vindo de dentro, né, ou seja, a gente mesmo está causando os problemas, né, a gente precisa de ter boa vontade de tratar isso, né, e às vezes é difícil, né? Às vezes é mais fácil tratar o problema dos outros do que os nossos, mas a gente precisa de ter boa vontade e entender que se a gente tem um problema que está nos atrapalhando, né, a gente precisa de tratar isso com carinho, inclusive, né, para que a gente consiga se desvencilhar disso. E finalizando, o 8 de Copas já nos fala sobre a gente entender que é momento da gente mudar, né? Mudar, carta da morte, mudanças para melhor, né? Então a gente precisa de mudar. A gente costuma tocar a vida de uma maneira sempre igualzinha, né? Então tem momentos aí que a gente precisa de dar uma virada, a gente precisa dar uma mexida nas coisas para que a gente encontre novos caminhos, para que a gente tenha coragem de se aventurar em novas experiências, né? Essas coisas novas vão trazer mudanças na nossa vida, né? Então a gente precisa de ter essa atitude aí, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu desejo a todos uma ótima semana, que a gente consiga se desvencilhar aqui desses problemas, né, para a gente viver melhor cada dia, tá bom? Um grande abraço a todos.